Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Queremos já agradecer o carinho da sua audiência, que sempre tem acompanhado o nosso programa. O programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, e tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. Queremos agradecer a você que sempre tem acompanhado aqui as pré-aulas da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Queremos já convidar você a acessar o nosso material no nosso canal no YouTube. É bem fácil, é Escola Bíblica Dominical SJP. Lá você vai ter acesso às demais aulas que já gravamos, que eu tenho certeza que você será abençoado através dessa programação. E queremos também pedir a você que indique este programa a amigos, conhecidos, né? Ele é voltado para professores, secretários, superintendentes, mas todos podem acessar o nosso conteúdo, todas as lições estão lá gravadas à sua disposição. Hoje nós estaremos estudando a 7ª lição do terceiro trimestre de 2024, com o título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Na semana passada nós estudamos a lição 6, que falava sobre o livro de Esther, demos aí essa introdução, creio que foi uma aula maravilhosa e você pôde acompanhar, e hoje você estará conosco nessa 7ª lição, que é uma lição muito importante. E hoje nós temos a presença de dois amigos, companheiros de ministério, aqui ao meu lado, o evangelista César do Pilar, ele é pastor dirigente ali da nossa congregação no Jardim Eldorado. A paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Fábio, evangelista de Deus, é um prazer estar novamente com vocês, meus irmãos. Glória a Deus. Ao meu outro lado, o evangelista Edenilson Moro, ele é auxiliar aqui no nosso templo sede. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, evangelista César também, a todos que estão nos assistindo, a nossa saudação, que Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus. Hoje nós estaremos estudando essa lição tão importante, né? Já a 2ª lição, falando sobre o livro de Esther. Estudamos anteriormente sobre Ruth, todo acontecimento, e eu tenho certeza que essas lições, elas são muito importantes para o nosso crescimento. Até nós, professores, comentaristas, né? Nos preparamos aqui com as pré-aulas, né, César? O Edenilson e os demais companheiros que sempre estão aqui na direção e apresentando o programa. Tudo é feito com muito carinho, muita dedicação, para que você seja abençoado, né? Que você possa preparar a sua lição, quem sabe a sua mensagem, né? E ele é voltado principalmente para as escolas bíblicas dominical, aquele que é professor, né? Tenho certeza que o material é de grande importância e relevância para o crescimento no reino de Deus. Hoje, então, nós vamos estudar a 7ª lição e eu queria aqui já pedir ao evangelista César que faça para nós a leitura do texto áureo. Vamos lá, meus irmãos, então, ao texto áureo. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo número 6. Quero pedir ao evangelista Edenilson que faça a leitura da verdade prática. Claro, a verdade prática nos diz que devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Os objetivos da lição são 3. O primeiro objetivo é explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti. Segundo, refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti. E terceiro, mostrar a ascensão de Esther ao posto de rainha. Nós também temos a leitura bíblica em classe, que ela está localizada no livro de Esther, capítulo 1, versículos 10 ao 12, 16, 17, 19 e capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Acompanhe a leitura da lição. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abactá, Zetar
e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha. Para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Você acompanhou a leitura bíblica em classe e eu tenho certeza que hoje o nosso intuito aqui é que você seja edificado através desse programa. Como nós sempre temos falado, evangelista César, evangelista Denilson, né, que o desejo do nosso coração e desse programa é que os ouvintes sejam abençoados, né, que a gente possa adquirir um pouquinho mais de conhecimento, né, dentro da palavra de Deus. E a gente tem visto que muitos alunos que eram alunos hoje se tornaram professores, né, devido a esse programa que tem abençoado muitas vidas. Nós temos visto vários testemunhos dos nossos irmãos, principalmente no nosso canal no YouTube. Então pedimos a você que se inscreva, né? Deixa ali o seu feedback, o seu comentário, e isso nos deixa motivados para continuar, né? Com certeza. E eu tenho certeza que será momentos de alegria. É lógico que nós não somos detentores de toda a verdade, mas nós conhecemos alguém que ele disse, né? E é o Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e você vai ser abençoado por ele em nome dele, né? Eu também quero apresentar aqui aos nossos irmãos o livro, né, de apoio. Essa lição foi escrita pelo Silas Queiroz, né? Está aqui com o nosso livro de apoio. Você pode estar adquirindo, né? Nós estamos na 7ª lição, são 13 lições, isso, né? São 13 lições nesse trimestre que nós estaremos estudando, estamos chegando quase na metade. Esse livro ajuda muito, principalmente para você que vai ministrar a sua aula, né? E nós queremos, na lição de hoje, trazer aqui esse contraponto, esse contraste entre a conduta da rainha Vasti e a Ester, né, que ela toma, depois ela é escolhida para a rainha. E eu queria trazer aqui um breve comentário que vai dizer para nós o seguinte: esta lição, nós vamos aprender aqui a diferença, né, a respeito da vida de duas mulheres, uma que até então é rainha
e outra que depois ela vai se tornar rainha. Nós vamos aprender dentro da conduta dessas duas e a gente vai tirar reflexões baseadas na palavra de Deus. É lógico que o nosso material acerca deste rei chamado Assuero, ele não é tão extenso, mas a gente, né, vai tentar trazer o máximo possível aqui de evidências, né, dentro desse contexto. E eu já quero partir aqui ao evangelista César, né, dentro do tópico 1 da nossa revista, que vai falar o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O subtópico 1 vai falar sobre o rei Assuero. Queria que você trouxesse para nós um breve histórico de quem foi, né, esse rei Assuero. Sim. Aos queridos que estão nos ouvindo e nos vendo, nós vamos ali tratar de Assuero, e eu quero aqui já deixar claro que todos os reis de todas as épocas, ou da maioria delas, sempre trouxeram em si um pouco de vaidade, um pouco de soberba, um pouco de orgulho dentro da sua própria característica. Poucos reis foram reis humildes, reis que se importavam de repente até com as suas populações ou as pessoas que faziam parte do seu reinado. Não é muito diferente do rei Assuero. O rei Assuero é um rei vaidoso, um rei grande. Nós vamos ver aqui já na sua revista que você nos acompanha, conforme o pastor Fábio colocou. Ali no primeiro parágrafo diz que Assuero governou o Império Persa por 20 anos, entre 486 e 465 a.C. Então, o que nós temos aqui? Nós temos já, nesse primeiro versículo de Esther, que é que relaciona isso, que mostra isso para nós, de que esse rei, ele teve uma grande amplitude, ele teve o seu reino expandido dentro da sua gestão de uma forma tremenda. Alguns comentários vão mencionar o seguinte: 56 anos depois da queda da Babilônia, em 539, o Império Persa está no seu auge. Então, nós pegamos aqui Assuero, que alguns também estudiosos mencionam que esse título esse não é um nome, mas é um título, tá, dado a ele, porém mais conhecido como Xerxes. Então ele está em alta, ele está no auge, assim como nós vimos Nabucodonosor no seu auge. Aqui nós temos também o Império Persa no seu auge. Inclusive foi um reino bem duradouro, uma gestão bem duradoura aí de 20 anos, né, de trabalho. Então ele está no seu auge e muitas outras conquistas ele teve. Nós vimos ali que são 127 províncias que estavam sobre a autoridade deste imperador. Então esse imperador é um imperador de grande monta, tem um nome muito forte na história secular e permeia o estudo bíblico, porque muitas vezes nós vemos aqui, por isso que a Bíblia eu sempre menciono também, que é um livro que ele é um livro verdadeiro, um livro de fatos e conteúdos. No entanto, que nós vemos aqui um rei estudado na história secular, inserido no contexto bíblico. A sua grandeza é ressaltada logo no primeiro versículo de Esther, que é o que eu havia mencionado. Seu reino ali ia desde a Índia até Etiópia, então bem extenso o reino dele, como nós vimos em outros demais reis, que a questão era territorial. Quanto mais conquistas se havia, mais então o rei tinha o seu nome engrandecido. Mas para nós darmos um passo à frente, eu preciso dar um passo atrás agora, como o pastor Fábio até mencionou. Quais são as origens desse rei, de onde ele vem, qual ali a sua genealogia, a sua dinastia. Eu trouxe aqui um conteúdo rápido, mas interessante. Vamos começando lá em Ciro, em 539 a.C., ele teve o seu tempo, teve a sua morte em 530. Nós estamos trazendo aqui até a chegada de Xerxes. Então começamos por Ciro, como mencionei. Depois de Ciro, ele falece em 530, vem o filho Cambises II, que reinou no seu lugar, até 522. Lembrando que aqui nós estamos regredindo no tempo, porque nós estamos antes de Cristo, então nós vamos chegar até o marco zero. Então aqui você vê 539, Ciro, depois 522, já o seu filho Cambises II. Depois disso, foi sucedido por Gautama em 522, que tentou usurpar esse reinado, assassinando o rei anterior, porém no mesmo ano também ele foi deposto e foi assassinado. Tá? Na sequência do seu trono, se há uma conspiração, inclusive feita por Dário,
que é o pai de Xerxes. Então Gautama assume, ele usurpa, mas ele é assassinado pelo rei Dário, e o rei Dário assume então, e depois da morte do rei Dário, aí vem o Xerxes, mais conhecido aqui na nossa lição como o rei Assuero. E ele fez muitas outras, ele conseguiu unificar, conseguiu conquistar algumas outras nações ao seu redor, então ele desenvolveu muito o reino do seu pai. Então aqui um breve relato, então vamos lá novamente, Ciro, vem Cambises, vem Gautama, vem Dário I, que é o mesmo que falaram a Dário, e depois vem Xerxes, conhecido por Assuero. A morte do pai, que é o Dário, é interessante a gente entender aqui, foi numa batalha chamada Batalha de Maratona, que é um dos confrontos aqui, é um pouquinho antes, um pouquinho depois, na verdade, dessa batalha, o rei Dário, então, ele vai contra sempre a Grécia aqui no foco. Os persas, é interessante que eles sempre vão em foco contra a Grécia. E nessas idas e vindas, tanto Dário quanto seu filho Xerxes, eles têm, dentro dessas duas situações, algumas vitórias e algumas derrotas, tá? Esse rei Dário, ele morreu em 486, e ele foi o terceiro rei do Império Arquimenida e reinou em 522 até a sua morte. Ocorreu, e a sua morte não ocorreu militarmente, tá? Aconteceu que antes dos preparativos, depois desta derrota, nesta batalha de Maratona, que ele estava preparando para dar um contragolpe em relação à Grécia, ele acaba sucumbindo. Ele morre, então, por volta de 486, tá? A idade dele aproximada é uma idade de 64 anos, então, aí um pouquinho da história do rei Dário, que é o pai de Xerxes, que é aquele Dário lá de Daniel. É o Dário de Daniel, que nós lembramos lá da Cova dos Leões. Inclusive, Daniel ali já está com 80 anos, por volta de 80 anos, quando aquilo acontece. Então, até o final da sua vida, chegou adolescente e mesmo aí até o final da sua vida sendo provado, pela mão de Dário, inclusive, que gostava muito da sua pessoa. Mas aqui fica a história, então, um pouco de Dário. Por que eu voltei em Dário? Porque o pai era interessante a gente entender, porque é um perfil que se desenha aqui sobre a vida de Assuero, sobre a vida de Xerxes agora. E com isso, com a morte, então, aos 64 anos do rei Dário, depois dessa sequência, aí assume, então, Assuero, que é o nome que nós temos na Bíblia, conhecido historicamente como Xerxes. E alguns estudiosos consideram que esse seja um título, tá, que era dado aos monarcas daquela época. Então, provavelmente, aí há uma especulação que o nome Assuero seja um título e não o nome dele realmente seria Xerxes. Ele é mencionado no livro de Esther, no Antigo Testamento, como Assuero ou Xerxes I, porque muitas vezes nessa questão de dinastias e reis, os nomes eles têm algumas terminações, eles têm algumas nomenclaturas um pouco diferentes das outras, mas, porém, ali, nós entendendo o contexto, geralmente são os mesmos nomes. Ele reinou sobre o Império Persa de 486, então fica claro que ele reinou aí por volta de 20 anos, e ele é famoso por campanhas militares. Dentre elas, gente, especialmente duas interessantes que nós vamos lembrar aí do filme. Você que já assistiu Os 300 de Esparta, você vai lembrar agora comigo. Uma dessas grandes pelejas que existiram foi a Termópilas, Termópilas, que é contra os 300 de Esparta, e a Batalha de Salamina, que foi uma batalha naval. Então temos uma batalha terrestre aqui, Termópilas, que eu vou entrar um pouquinho mais aqui nesse conteúdo, e depois a Batalha de Salamina. Isso já no reinado de Xerxes, depois dele ter assumido o controle do império. Essa Batalha de Termópilas, só para refrescarmos a memória, foi aquela em que eles estavam em um desfiladeiro, uma parte bem estreita junto ao mar. Então ali os 300 de Esparta foram acionados por Atenas, pela Grécia como um todo. Atenas ainda se preparava, tinha por volta de 7.000 homens, mas para que Atenas como um todo e a Grécia como um todo pudesse se preparar, os espartanos, que eram criados desde a sua infância na guerra, o café era guerra, almoço era guerra e janta era guerra, e atenienses mais o conhecimento empírico, mais a filosofia, porém havia guerreiros lá, eles foram acionados e eles fizeram a primeira defesa.
E aí você já provavelmente assistiu o filme ou leu na história que eles ficam no lugar estratégico. Por mais que Xerxes tenha um número muito mais elevado de soldados e guerreiros, pela estratégia de aqui Leônidas, ele consegue aí ir abatendo aos poucos ali aqueles soldados. Porém, eles são denunciados aqui até eu marquei o nome, ele foi denunciado por uma outra região, por uma parte de trás dessa trincheira, vamos dizer assim, por um próprio soldado ali que acabou se vendendo, então, ao Império Persa, e eles foram denunciados e ali eles são cercados, então. E esses 300, eles são mortos. O nome desse delator é Efialtes, na verdade, aqui, tá? Efialtes, esse é o nome do delator. O delator, então, ele acaba denunciando essa outra entrada e ali eles ficam cercados por trás e por frente. Muito corajosamente eles lutam, mas todos eles são mortos, então, e aí uma vitória dos persas prevalece. E a segunda batalha é de Salamina, que é uma batalha naval, tá? Uma batalha que se prossegue, que acontece na sequência depois com Xerxes ganhando essa primeira batalha, ele já procura então invadir na sequência para conquistar Atenas, aí via naval. Só que nessa via naval ele acaba perdendo essa batalha, pelos barcos serem maiores, inclusive está um pouco mais à frente, não preciso aprofundar agora, mas mais à frente no nosso conteúdo aqui eu posso entrar com mais detalhes. Então aqui fica, gente, um breve histórico, tá? De todo esse conteúdo. Inclusive, os estudiosos também mencionam que depois de algumas derrotas como essa, e principalmente essa de Salamina, que nós vamos estar num tópico à frente, esse momento da reunião, esses 180 dias de festejo e de chegada essas outras autoridades dessas nações, seria uma retomada militar. Então, depois das derrotas, a retomada militar iniciaria, e aí, então, o rei Xerxes convida as autoridades que seriam os seus aliados. Então, veja que situação sensível que Vasti se envolveu quando ela acabou dizendo não a estar à presença do rei, porque ali também ele estava demonstrando a sua autoridade diante daqueles que seriam os seus aliados para uma retomada militar depois dessa derrota em Salamina. Então aqui fica um breve histórico, né? Nós entendemos aqui o contexto, a origem de Assuero, Xerxes, um rei muito reconhecido na história. Amém. Trouxe aí para nós uma breve reflexão sobre a história do rei Xerxes, né? Aqui na nossa lição, no caso, o rei Assuero. Sim. Né? E é engraçado que após 2 derrotas ele resolve comemorar, né? Eu acho que até para retomar uma questão de posição ali, né? E ele resolve, né, depois desses 180 dias aí, promover um banquete. Eu já quero partir aqui já para o Edenilson, né? E ele faz um, Vasti faz outro, e o que acontece nesse meio tempo aí? Deixa com você agora, Edenilson. Então, pastor, logo após, né, esse evento, passados esses 180 dias, a qual o rei Assuero chama todos os principais, os chefes e as autoridades das 127 províncias, ele resolve fazer esse banquete e ele abre esse banquete para todas as pessoas. E aqui é onde mora a grande diferença, né, entre os dois banquetes, um banquete público e um outro exclusivo. Esse banquete público é um banquete onde ele chama todos para participarem, né, todo o povo de Suzã, e onde eram comemorados, onde eram feitas muitas exibições, ostentação, e era nesse momento que ele se mostrava para os seus súditos, para aqueles homens, que ele era um homem poderoso, que ele era um homem que tinha posses, que ele tinha muito poder, né? E nesse contexto ocorre que a sua esposa, né, a rainha Vasti, também realiza uma festa, né, um banquete, porém, como de costume, é bem importante frisar isso aqui,
ela só convida as mulheres. Então não é porque ela também não gostaria de estar na festa com os homens, mas era costume também não expor a mulher nesses tipos de banquetes, nesses tipos de festas. Então a mulher, no caso aqui a Rainha Vashti, ela oferece um banquete também, porém restrito somente para as mulheres do palácio. O ponto mais importante aqui que eu vejo, né, nesse segundo tópico é só enfatizar que havia essa situação de se promover essa festa, né, de forma a ostentar o seu poderio, e que não era algo assim tão exclusivo aqui a rainha oferecer um banquete de forma separada do banquete cujo o rei estava oferecendo. Até então ele queria mostrar um pouco de grandeza. Sim, exatamente. Mesmo perdendo 2 batalhas importantes, né? Mesmo vindo de um cenário não positivo, né, de batalhas, de fracassos, mas era justamente como o evangelista César falou, talvez um momento de retomada, onde ele queria convocar essas autoridades que tinham, né, que estavam, né, sobre essas províncias, justamente para mostrar a eles o seu poderio, que ele tinha condições de fazer essa retomada e poder, né, sacramentar, quem sabe, uma nova guerra, uma nova retomada, né, durante o seu governo. Na sequência, a gente vai ver daí os episódios, né, que se aconteceram, né, e até para a gente poder entender um pouquinho também por que ocorreu, né, acabou acontecendo essa situação da rainha ter recusado também esse convite que ele fez, e o que ocasionou até na saída dela, né, do reinado e a entrada de uma nova rainha. Engraçado a gente pensar, né, que um rei que vem de 2 derrotas para mostrar que ainda ele detém o poder, né? Lógico, era um rei que tinha, como diz aqui, 120 províncias, né? Pequenas cidadelas ali que estavam sob o seu comando. Ele, voltando, ele oferece ali uma festividade que dura 180 dias e passando ela, ele faz um banquete, como foi mencionado por você, né? E aí diz que nesse banquete ele se embriaga, bebe demais, né? E deixa a euforia tomar conta, onde ele resolve fazer o convite, chamar a esposa, né? Na verdade aqui a história vai dizer que também era uma pessoa formosa, né? Mas o que levou ele a fazer esse convite? Qual seria o motivo desse convite, né? Expor a mulher, né? Já fica para nós aqui uma dica que, independente da situação, nós não devemos expor, né? Mas é o que ele já, além de mostrar a grandeza, oferecer tudo isso, ele resolve chamar a rainha e até então ela faz a recusa, né? Essa autoridade que ele queria demonstrar, até mesmo sobre a sua esposa, sobre a sua família, porque a palavra de um rei nunca, de um imperador, nunca deveria ser desacreditada de alguma maneira. E aí, talvez, diante dessas autoridades, provavelmente nessa retomada, a intenção dele era mostrar, olha, eu tenho aqui pulso de ferro, então vou chamar minha esposa, né, e ela vai vir, eu vou, né, e trazendo ali, claro, aí são outras especulações, porém, ele também queria mostrar ali esse lado, que também a sua esposa era uma bela mulher, ele era um homem bem-sucedido, ele queria demonstrar exatamente aquilo que ele acabou perdendo anteriormente, que seria essa retomada de posicionamento. Eu acredito, pastores, que ele queria se reposicionar diante daquelas autoridades para ter confiança deles no apoio dessa retomada militar. É interessante, de repente, pensando por esse lado aí. Era um momento de festa que ele estava promovendo ali, e ele manda, se eu não estou enganado aqui, foram 7, né? Eunucos, né? 7 eunucos ir lá buscar ela. De repente chega, volta os 7 sem a rainha. E cadê a rainha, né? Ela se recusou, né? É lógico, nós temos, já foi mencionado aqui na lição, é mencionado no tópico 1, no subtópico 1 lá, sobre um historiador grego chamado Heródoto, né? E ele faz algumas citações, mas como nós
bem sabemos, nós vamos ficar com o que está na palavra de Deus. Sim, até para a gente não criar pé, né, e nem situações. Ela simplesmente recusou. Ele vai citar que talvez ela estaria grávida, não queria se expor, né? Há uma história que diz que talvez ela não se expusesse ali a sua nudez, alguma coisa, né? Mas o fato é que ela simplesmente recusou acompanhar os eunucos e vir à presença do rei. E dentro dessa recusa houve sanções, né? Sim. Orientado pelos seus sábios, né, Edenilson? Sim, na sequência a gente vai ver o que a recusa da rainha acabou causando, né, quando teve que ser feita a aplicação da lei. Sim. E aí a gente vai entrar nos próximos tópicos mais detalhado, comentando sobre essa situação que acabou se criando, né, mas que a gente sabe também tudo foi permissão de Deus. É interessante a gente lembrar também, dentro da revista do professor, hoje nós estamos estudando essa lição 7, lição tão importante que vai falar sobre, né, essa deposição da rainha Vasti e a ascensão, né, de Esther ao trono. Nós vamos chegar ali no ponto onde ela é escolhida, tudo. Mas é importante lembrar que dentro do auxílio aqui da revista, vai dizer algo que me chamou a atenção. A rainha Vasti se recusou a desfilar diante dos amigos do rei, possivelmente por ser contra os costumes persas, uma mulher apresentar-se diante de uma reunião pública de homens, né? Aqui vai citar que talvez, possivelmente, seria por causa disso, né? Sim. Uma mulher não se apresentava, né? Mesmo que fosse a rainha, né? Então a gente fica aqui com essas ideias, imaginando o que levou ela a negar. Fato é que a gente pode ver aqui, tanto, né, Denilson, a gente vê na história de Esther, como vimos na história de Ruth, o Senhor agindo na história, né? A gente vê que todo o cenário, Deus antevendo, né, a sua presciência, né? Ele preparando a história, e nessa história a gente vai ver que daqui a pouquinho Esther, ela chega ao trono, Deus vê no futuro o que poderia acontecer, né? Tem uma outra questão que eu ia falar agora, eu vou deixar mais para frente, né, dentro do tópico, né? Mas já no tópico 2 aqui, onde vai falar sobre Vasti, né, resiste à ordem do rei e ela é deposta, né? Por que ela recusou? Nós vimos aqui algumas situações, né? O escritor vai dizer, são diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fontes extras bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti. Mas nós ficamos com o quê, evangelista César? Então vamos para que a gente também, porque todo o conteúdo, entre aspas, né, a gente tem que colocar esse entre aspas aí, elevado muitas vezes para elucidar. Nesse caso nós não temos uma elucidação do porquê dessa recusa, mas nós temos algumas opiniões. Eu trouxe ali, como já mencionado pelo pastor Fábio, temos algumas opiniões. Pelo menos eu trouxe aqui duas delas que não elucidam, mas também não podemos afirmar que seria o ponto, a causa, a origem dela ter recusado ir à presença do rei. A primeira é, para justificar a recusa de Vasti, alguns estudiosos, eles citam comentários rabínicos, e que segundo as quais a ordem do rei seria para que a rainha fosse apresentada nua. Já descartamos aqui, até pelo básico, pela primeira colocação do evangelista Edenilson, que se era um jantar público, ficaria muito assim estranho a um imperador trazer a sua esposa nua para expô-la diante de toda, né, a Suzã, de toda a cidade, nesse primeiro momento público deste jantar, dessa retomada militar, como nós havíamos dito ali. Portanto, apenas portando a coroa real. Imagine a cena que seria uma mulher na posição de rainha, estar indo diante de toda a sua nação, nua, portando apenas a sua coroa. Essa é uma ideia, contudo, não traz sentido ao contexto geral da narrativa, porque era uma festa pública. Então, essa primeira opinião aí fica descartada nessa visão ali, nesse entendimento, tá?
A segunda opinião, ela sugere que Vasti estava grávida de Artaxerxes, né? O Artaxerxes aqui, ou Xerxes, ou o Assuero, então que ela estaria grávida, né? E ela não gostaria de comparecer neste jantar público ou diante dessas pessoas, já então grávida. Essa é uma segunda opinião. E aí, como o pastor Fábio também mencionou aqui do nosso conteúdo, nós temos um apoio na revista do professor, que nos diz assim: qualquer que tenha sido o motivo, sua atitude foi uma quebra de protocolo. É bem importante isso, porque eu tenho aqui, irmãos, para que vocês possam até marcar essa referência bíblica, eu coloquei aqui um decreto, que vocês vão lembrar, inclusive que é de Dário, em Daniel 6, do versículo 8 ao 12, nós temos que ele assina e protocola aquela questão de não fazer uma petição durante 30 dias a nenhum outro Deus, sabendo que os sátrapas e aqueles que queriam o mal de Daniel, que tinham inveja dele, prepararam todo esse conteúdo para que o rei, mesmo não entendendo o contexto, pudesse assinar esse documento e aí causar a morte de Daniel, que é o que eu mencionei antes, a cova dos leões, para entender o peso que era a palavra do rei. O rei falava e a palavra era realmente realizada a preto no branco, literalmente. Então aqui Vasti fez um erro gravíssimo diante de um rei, né? Inclusive nós tínhamos a questão do cetro, né? Que só quando o cetro fosse levantado que alguém poderia chegar diretamente à presença do rei. Se o rei não levantasse o seu cetro, ele não poderia ser recebido. E se ele adentrasse a presença desse rei, ele poderia ser morto. Então, ela tem essa quebra de protocolo e coloca Assuero numa posição difícil. Lembra que nós falamos aqui, então, dessa retomada militar, provavelmente esse apoio. Então, ele, depois dessas derrotas, ele chama para si as suas autoridades, seus aliados, para depois, então, reiniciar a batalha. E nesse momento era importância demonstrar confiança, demonstrar autoridade, e isso, Vasti vem e joga tudo por terra, coloca tudo por terra esse pensamento aí do rei Assuero. Se uma ordem fosse expedida por um rei persa, ele nunca poderia revelá-la, né? Enquanto se preparava para invadir a Grécia, Assuero então havia convidado muitos importantes oficiais, como foi mencionado, mas a sua esposa acaba não contribuindo com essa ideia. Caso sua autoridade sobre a própria esposa fosse colocada em dúvida, veja bem, sua credibilidade militar, o maior critério de sucesso para um rei na antiguidade, seria prejudicada. Então, olha só, ele preparou tudo isso, todo esse contexto, para trazer para si essas autoridades e poder retomar, né, as vitórias novamente. Falando então, dois exemplos que eu quis deixar aqui aos irmãos, de um outro contexto, mas que tem referência, é o decreto de um rei, em Daniel 6, do 8 ao 12, que demonstra que não tinha como voltar-se atrás. Inclusive o rei Dário vai lá, né, se acaso o Deus que você serve, será que, né, você estaria vivo, vai à cova dos leões, e Daniel está lá. E também no Novo Testamento, em Mateus 14, do 6 ao 9, Mateus capítulo 14, versículo do 6 ao 9, nós temos um pedido de um rei. Então nós temos o decreto de um rei em Daniel e temos um pedido de um rei. É um pedido concedido a alguém, que é a Herodias. Herodias está tendo um caso com esse rei, e esse rei está ali, ela dança diante dele, e ele fala para ela, então faça um pedido, porque o pedido que você fizer aqui, diante diante da plateia, por isso que eu mencionei lá atrás, todos os reis e imperadores tinham essa questão do endeusamento, do eles terem todo o poder, toda a autoridade, a palavra era deles, e tudo que eles queriam eles tinham à mão. Então tinha essa questão do orgulho, da soberba e tudo mais. E aí ela faz um pedido e ela pede a cabeça então de João Batista, que era aquele que estava pregando contra o adultério naquela família. E aí esse pedido é feito, realizado, e é concedido, então se traz a cabeça do último dom profético, João Batista, que veio ali abrindo o caminho para Jesus. Eu quis deixar claro isso apenas para pesar aqui o decreto do rei e um pedido concedido a alguém. A importância tal que é a palavra do rei. Então, o que Vasti fez aqui
foi assim muito grave diante das autoridades e diante do seu próprio rei, que é o seu esposo. A narrativa bíblica, como menciona a revista, vai dizer que era apenas uma festa pública, né? Então nós vamos ficar com a narrativa bíblica. Era uma festa pública e a rainha decidiu, né, não aparecer na presença do rei. Lembrando também que o rei Xerxes, né, ele teve 2 filhos. Teve o Dário, que foi o primeiro, e o segundo filho, Artaxerxes. Né? O Dário, que foi o primeiro filho, ele não assumiu o trono. Ele foi morto pelo seu irmão, Artaxerxes, que depois ele assumiu o trono. Né? É engraçado porque, Dário teve um filho que foi o Xerxes, que é o Assuero. E ele teve um filho também que chamava Dário. Né? E teve um segundo filho que se chama Artaxerxes, que acabou reinando no seu lugar. Mas diante disso, evangelista Edenilson, né? Qual que era a aplicação? Como que se aplicava a lei diante da recusa? É lógico que a palavra do rei tinha que ser obedecida. Como que se deu essa aplicação da lei, para a gente poder entender? O tópico 2, pastor, a gente tem algumas lições aqui muito importantes, né? Ele trata aqui sobre a aplicação da lei. Como já foi dito anteriormente, né, a respeito sobre uma ordem expedida pelo rei, no caso do rei persa, ela não poderia ser voltada atrás. Então, a aplicação da lei ela já começa por essa questão. Mesmo que o rei tivesse tomado uma decisão intempestiva, atemporal, ou de forma embriagada, sem pensar, sem consciência, se ele tivesse expedido essa ordem, ele teria que cumprir. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa destacar. Assuero, ele estava, de fato, sob influência de vinho, como a própria lição destaca, né? Mas o ponto que mais me chama a atenção aqui é sobre o cuidado e o zelo que ele teve, mesmo estando nessa condição de embriaguez. É importante a gente prestar atenção que o rei, mesmo nessa condição, ele não tomou a decisão de excluir naquele momento ou de tomar qualquer atitude contra a rainha. Ele toma uma decisão, na minha visão, muito correta, e ele consulta os sábios. Aqui fica a primeira lição que nós podemos tomar para a nossa vida, tá? Nos momentos que a gente estiver passando por uma dificuldade, por uma situação de constrangimento, por uma situação de difícil decisão, o melhor é a gente colocar nas mãos do Senhor, esperar nele e esperar que o Senhor nos dê a solução, que o Senhor nos dê o direcionamento para que a gente tome a decisão correta. O rei, no caso aqui, como foi citado, né, era um rei pagão, né, não seguia as orientações de Deus para a tomada das suas decisões. Então, o que ele fez? Ele foi lá e submeteu essa situação ao exame dos seus sábios, né, que eram aquelas pessoas que tinham conhecimento da lei e que poderiam estar dando uma resposta sobre o que fazer. Então, a palavra aqui é prudência, é zelo e cuidado. Essas 3 palavras, elas precisam ser aplicadas também para nós. Como foi citado, né, a lei persa ela não poderia voltar atrás. Então, foi dado o exemplo do rei Dário, né, quando ele assinou o decreto que se alguém fizesse algo diferente deveria ser morto, né? E aconteceu que toda uma situação foi conspirada para que Daniel fosse jogado ali na cova dos leões. E aqui é o exemplo, se o rei tivesse falado que teria que matar a rainha, ou teria que depor a rainha, teria que ser executado. Mas ele, de forma muito sábia, e até a revista comenta, utilizando, né, prudência, ele conversa com seus sábios para pedir uma orientação. O que eu devo fazer nessa situação? Porque ele tinha acabado de ser tido a sua autoridade desafiada, né? E como ele poderia exercer, né, o seu governo sobre um império, sendo sua própria esposa não obedecia uma ordem determinada por ele? Então,
fica aqui, nesse ponto, prezado professor, é importante você enfatizar sobre algumas questões que a gente deve aplicar na nossa vida, né? Nós também temos leis, nós também passamos por situações difíceis, também às vezes nos encontramos em situações que nos colocam em constrangimento, mas é importante a gente adotar a prudência, usar a sabedoria e também ter sempre o respeito também, né? Manter o respeito, porque o respeito, independente da situação, ele precisa ser demonstrado. E respeito a gente não fala, né? Respeito a gente vive, respeito a gente conquista e a gente demonstra quando a gente vai tomar qualquer atitude. Até diante de uma... ele foi afrontado ali pela rainha até então, né? A Vashti. Mas mesmo nós sendo afrontados, a gente tem que ter sabedoria na hora de aplicar, né, a lei ou, né, para não julgar errado aquele momento. E o Senhor me faz lembrar, né, como aqui ele consultou o sábio, ele consultou um sábio dele, né, chamado Memucã. Deus me faz lembrar também de Salomão, que lá fez ao contrário, né? Ao invés, diante de uma situação que estava acontecendo, ao invés de seguir a orientação dos sábios que acompanharam o seu pai, Davi, ele resolve desprezar os sábios e ir na cabeça dos jovens, né? E ele aperta mais o povo. O que aconteceu com aquilo? A divisão do reino. Né? Ali foi uma decisão equivocada, né? De Salomão. Né? Desprezando a orientação dos sábios, aqueles que já viu com seu pai, né? Vai na cabeça dos amigos. Então nós devemos procurar a melhor orientação dentro dos princípios bíblicos, né? Aqui, diante desse contexto, o rei, ele decreta uma sentença, né? Só que aqui ele é orientado pelos seus conselheiros, um que é mencionado, Memucã, né? Para que depusesse a rainha, né? Ele poderia até mandar matá-la, mas ele acaba tomando a decisão de depuser ela, né? Que ela seja afastada, ela deixe de ser rainha, né? Ela continuava com os privilégios, mas não mais como rainha, né? Mas como a mãe de seus filhos. E é uma situação diferente do que a gente já vê Deus tratando. Deus já trata as nossas causas né? E quantas vezes nós afrontamos a Deus, não é verdade? Ah, não, mas a gente às vezes pratica coisas que Deus fica muito triste conosco, mas o Senhor nos trata com misericórdia. Né? Deus é um Deus, como diz a Bíblia, eu não vejo como quem vê o homem, também Deus não age como age o homem, né? Que Deus haja de misericórdia para conosco, né? E aqui é longânimo, né? No caso aqui, o rei, ele segue a orientação de um dos seus sábios e acaba afastando a Vashti desse privilégio de ser rainha. E aí nós vamos para dentro de uma outra realidade, e aqui eu já quero trazer um paralelo, voltando à palavra com o evangelista César, porque quando nós lemos o texto de Esther, a gente acha que isso foi tudo assim, né? O rei foi afrontado, a Vashti foi afastada, e Esther já assumiu. Não. Só o seu processo de beleza durou um ano, né? E a gente vê pelos históricos bíblicos, né, e a pesquisa, que o tempo ali da Vashti sendo deposta de rainha até a ascensão de Esther, mais ou menos 4 anos. 4 anos. Né? E da Esther sendo rainha, né, eleita pelo rei rainha, até aquele decreto lá da morte dos judeus, mais ou menos 6 anos. Então, a gente vê Deus trabalhando na história, né, preparando. E dentro desse contexto, César, uma judia se torna rainha em terra estranha. Aqui vai falar como é que se deu esses 4 anos, depois desses 4 anos, esse momento com a Esther. Então eu vou ali para a revista já nesse primeiro ponto ali, porque ela menciona, né, tem um certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vashti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina. Então, houve uma batalha, então aquela primeira batalha, que foi a anterior a Termópilas. Depois disso, para essa segunda batalha, após isso, aí então acontece
essa situação aqui. A campanha militar empreendida por Assuero às cidades gregas durou cerca de 4 anos, período que está encravado entre o primeiro. Então, esse tempo, esse espaço de tempo entre uma e outra, elas estão entre o capítulo 1 e o capítulo 2. É bem pouquinho dentro da nossa Bíblia, mas são alguns versículos apenas da história, porém aí nós vemos entre esse espaço de tempo, esses 4 anos fixados entre o capítulo 1 e o capítulo 2, aquela batalha naval que eu mencionei. Então foi a segunda derrota, o segundo momento ali dessa situação, e eu acredito que também até essa derrota tenha trazido um pouco, porque a Bíblia vai dizer que lembrou-se de Vasti. Então talvez essa dor da perda de mais uma guerra, de mais uma peleja, tenha trazido à memória do rei Assuero aquela situação anterior. E o que percebe-se aqui no livro de apoio, depois ele vai mencionar, que mesmo com a cabeça, vamos dizer assim, tranquila, mesmo depois daquele tempo em que ele está totalmente curado daquela embriaguez, daquele momento lá anterior, lá atrás, ele não se esquece daquela situação e ele tem uma convicção do que Vasti fez, porque talvez nesse momento ele poderia repensar a situação de Vasti como rainha. Talvez ele levasse a mente dele e falasse, não, passou o tempo, eu acredito que foi um momento também emocional dela, como a gente mencionou aqui, aquelas opiniões, mas nós não temos nada no contexto bíblico que afirme aquilo, mas talvez ele tenha pensado, poxa, então vamos dar uma segunda chance aqui para que a rainha retorne ao seu trono, ou para que ela tenha as suas benesses de novo junto ao meu lado. Mas isso não acontece. O livro de apoio vai dizer assim, que ele percebe mais uma vez, Assuero, a negativa de Vasti em atendê-lo, e não pode ser toda como resultado do estado de embriaguez. Então nós não vamos aqui lançar a culpa sobre isso, porque naquele momento, por mais que ele estivesse alto, vamos dizer assim, da bebida, ele ainda estava consciente do que ela fez diante das autoridades daquele ambiente público. Ou pelo menos não exclusivamente o texto bíblico nos permite. O efeito do álcool já havia passado há muito tempo. Então fica claro, portanto, que a indignação do rei não foi de momento. Permaneceu aquela marca, então, na mente de Assuero, e isso fez com que ele mantivesse aquela primeira visão dele de afastar Vasti dos seus cargos, mantendo ela apenas como uma das suas mulheres, mas não no cargo de rei. Ô César, só aproveitando aqui dentro desse contexto teu aí, é importante lembrar aos nossos alunos que, assim, o rei, ali na questão da depostação dela, ele fez um decreto. Sim, e esse decreto foi Uhum. assinado e carimbado com o anel Ele não dele, poderia mais né? retornar. Não era só de palavra, Sim, né? Era um sim, decreto real, né? Sim. Então, se ele tivesse a intenção de trazer ela de volta, não, a minha palavra já Ele não foi, poderia voltar. eu fiz um decreto. Do mesmo jeito que o decreto da morte dos judeus não poderiam voltar atrás, Sim, né? verdade. Bem colocado aqui até por essa questão, que não era o tácito, não era somente falado. Embora a palavra do rei também, quando ela fosse dita, ela também teria um peso real. Claro que aqui, bem lembrado aqui pelo pastor Fábio, que foi lá atrás já decretado então. Mas aqui, nem dentro dessa questão emocional, ele não teve nenhuma questão emocional nesse retorno a si mesmo, ou de ter, pelo menos o que a gente entende, o que se entende, nem essa questão de pensar, poxa, ela teve esse momento desse rompante aí e acabou agindo de uma forma intempestiva, Mas seria isso a princípio, e aí entra na cena, então aqui, a ocasião própria de sugerir a escolha de uma substituta para Vasti, que se deu no ano de 479, então, a escolha que seria a rei Esther na sequência. Então é importante a gente pensar que
foi algo que demorou desde a saída da Vasti até a escolha, né? A decisão do rei de ter uma nova rainha, mais ou menos 4 anos. Foi ao final desses 4 anos, né? Edenilson, e como se deu esse momento? Como é que se deu esse momento de o rei decidir, não, eu preciso ter uma nova rainha, né? Chegou o momento, né? Ele se lembrou de Vasti ali, mas não posso voltar atrás, mas preciso de uma nova rainha. Então, pastor, o ponto 2, que trata sobre o universo da escolha, logo após essa introdução que foi dada, é importante a gente entender que ele, seguindo ali os conselhos, né, das pessoas que estavam mais próximas dele, ele decide, então, escolher uma nova rainha, né, que seria colocada no lugar da rainha Vasti. O primeiro ponto importante que a gente tem que observar aqui é que, naquele momento, Assuero, ele reinava sobre diversas cidades, né? Diversos lugarejos e tal. Então, havia ali uma mixigenação de vários povos. Então, ele poderia escolher qualquer um. Ele não estava restrito a escolher alguém de origem babilônica, alguém de origem persa ou alguém de origem meda. Não havia essa questão. Então, não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. Ele deixou livre, né? Ele não decidiu assim de ser não havia essa restrição. Mas o ponto principal aqui é que havia, sim, uma condição. E que condição era essa? É que essa escolhida teria que ser virgem e formosa. Então, o primeiro ponto aqui sobre a escolha é que, apesar de não haver uma restrição com relação à origem, né, à religião, ao povo, apesar de ser totalmente aberto, havia sim uma restrição com relação a uma característica. Tinha que ser virgem e formosa. E aqui é interessante a gente entender o cuidado de Deus com as coisas. Por que cuidado de Deus? Porque o Senhor, ele cuida dos detalhes. Coisas que estão além das nossas possibilidades, além das nossas escolhas, além daquilo que a gente possa vir a galgar, além daquilo que a gente possa escolher como profissão ou como ministério. Além de tudo isso, Deus, ele se preocupa com os detalhes. E é muito interessante porque, se você for observar, fazendo um paralelo entre a rainha Vasti e Esther, elas tinham muitas coisas em comuns. O primeiro ponto que eu anotei aqui é que ambas eram muito formosas. A Bíblia relata que tanto Vasti tinha sua formosura, né? A ponto do rei querer exibi-la, né, para todos os seus servos, como também a Esther, a judia, também era uma pessoa de muita formosura. Então, ambas tinham essa qualidade. Uma segunda qualidade que ambas tinham também, e que já foi demonstrado aqui nos capítulos anteriores, é que também as duas tinham coragem, né? A gente vai ver aqui que Esther, em determinado momento da história, ela toma uma decisão a qual ela mostra muita bravura e coragem, né? E Vasti também, para recusar uma ordem do rei, mesmo que ela fosse louca, mas ela teve coragem para desobedecer, o que custou, inclusive, a perda da sua condição de rainha. Então, esses dois pontos são muito importantes, que as duas também tinham qualidades. Agora, existe um terceiro ponto nessa escolha aqui. E aí eu quero direcionar isso a você, professor, a você que está nos assistindo, você aluno também que está querendo
agregar mais conhecimento, né, à sua vida, que existem coisas que dependem da sua escolha. Existem situações que Deus, obviamente, Ele te dá essa opção e você pode seguir ou não. Eu acredito que a beleza da rainha Esther veio porque Deus permitiu que ela fosse bonita, né? Deus construiu a mulher, Deus deu qualidades, né, físicas, né, a ela que lhe davam essa condição de formosura. Mas uma qualidade que era exigência para essa escolha aqui, que era ser virgem, a única que tinha controle sobre isso era Esther. Ela era uma mulher bonita, ela era uma mulher formosa, ela não tinha talvez o apoio familiar dos seus pais, da sua mãe, né? A gente conhece a história. Esther, segundo a Bíblia, ela era órfã e era criada por seu primo Mardoqueu. Mas isso não a fez perder o temor a Deus e seguir aquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração. Então fica aqui uma orientação para você jovem, você moça, você rapaz, que está esperando no Senhor, permaneça, né? Deus, Ele tem planos para as nossas vidas e existem coisas que Deus prepara para nós, mas tem coisas que nós temos que tomar a decisão para que também os planos de Deus possam se cumprir nas nossas vidas. O universo tinha inúmeras possibilidades para escolher uma rainha para o rei Xerxes, mas Deus havia cuidado de todos os detalhes para que a escolhida fosse Esther. Como escolheu José, Deus também preparou que Esther fosse escolhida para livrar o seu povo, como nós poderemos ver nos tópicos a seguir. Ah, sim. Importante a gente lembrar que Deus, ele estava sempre cuidando de Esther, né? O texto vai dizer que havia uma graça especial sobre Esther. E além disso, quando ela foi ali para o palácio dentro, Deus preparou um homem ali chamado, um eunuco chamado Hegai, né? Que, para quem não sabe, os eunucos, eles eram, no nosso linguajar, castrado, né? Não podia, né, produzir, porque o rei não deixava ninguém viril ali tomando conta do seu harém e tudo, né? E ele prepara esse jovem, esse rapaz, imagino eu, para que ele tivesse um cuidado especial sobre a Esther, né? E aí, todo esse desenrolar, ela junto com as mulheres, ela também recebe um lugar especial na casa, né? A gente vê todo o cuidado de Deus através de Esther, né? Que esse é o nome persa dela, né? O nome judeu é Hadassah, se eu não estou enganado, né? E por que ela resolve usar esse nome Esther? Nós vamos ver aqui, para nós finalizar, nós temos ainda alguns minutinhos, aqui jogo rápido, que o Mardoqueu ele dá apenas uma ordem para ela, né? Uma orientação. Não revele, não declare qual é o seu povo. Não sabemos o motivo, embora nós vimos que não havia restrição na escolha das moças, né? Mas Mardoqueu aqui, né? Ou Mordecai, como alguns mencionam, ele faz, não declare o seu povo. Aí que sim, ela começa a usar o nome Esther, que é o nome persa ali, e ela não se declara. Nós não sabemos o motivo exato disso, né, César? Acredito que, claro, exatamente não, mas nós entendemos que seja pelo cuidado com a vida dela. Poderia, embora não houvesse uma restrição, né? O povo judeu era um povo, sempre foi um povo visado e perseguido, então de alguma forma ela poderia até passar por alguma retaliação, alguma coisa assim. Embora nós vimos no conteúdo anterior, no ponto anterior, que não. Porém, eu vejo muito do cuidado de Mardoqueu em relação a ela, porque ele ficou como tutor dela, embora fosse primo, ele ficou como tutor dela, como cuidador. Inclusive, aí no conteúdo vai dizer que ele passava muitas vezes pelo pátio, e ele conseguia, de repente, visualizar Esther ali ao longe, mas sabendo que ela estava bem. Então, de repente, é mais esse cuidado aí do seu tutor, né, Mordecai, ou Mardoqueu.
Algum comentário, Edenilson, dentro desse contexto, né, dessa orientação de Mardoqueu para ela, que ela não revelasse de quem ela era, né, que povo, né? Ela foi escolhida, está ali no meio, mas ele disse, olha, não precisa revelar de que povo você é, né? O principal ponto aqui, pastor, na minha visão, diz respeito à obediência que Esther teve ao Mardoqueu sem questionar, né? Uma vez que ela teve essa instrução, mesmo sem entender, talvez naquele momento, qual seria o motivo, né, para aquela atitude, né, que foi solicitada por Mardoqueu, a gente percebe que ela seguiu, de fato, as orientações. E essa obediência dela honrou ela, que num determinado momento, né, ela pôde sim se revelar e ela pôde ter sido um instrumento de Deus para salvar o seu povo. Então, o ponto principal aqui que a gente percebe é que ela segue as orientações, né, de Mardoqueu, e ela, sendo essa menina obediente, né, a gente percebe que ela consegue também agradar, mostrar, até Deus percebe, né, a obediência e o zelo que ela tinha. Ela era uma pessoa que honrava, né, a sua família, honrou o seu povo e colocou até a sua própria vida, né, depois numa condição de risco, porque ela também, nós veremos na sequência, ela também adentra a presença do rei para solicitar algo sem a permissão do rei, o que poderia ser também utilizado, assim como foi utilizado com Vasti, né, como algo, uma afronta ao rei, porque o rei não havia convidado ela para adentrar a sua presença. Então, percebemos ali que Esther foi preparada, mas também se colocou numa condição de obediência, de respeito, e essas qualidades demonstradas por Esther são qualidades que a gente precisa aplicar também na nossa vida, para que a gente tenha também uma vida abençoada, uma vida conforme aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém. Para nós finalizarmos aqui, só lembrando os amados irmãos que, passado um período de 12 meses, né, a Esther ela foi levada à presença do rei. E como diz o texto, e o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. Está lá em Esther, capítulo 2, versículo 17, quando a Esther ela chega ao posto de rainha, né? Hoje, queridos, nós estudamos a lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther, né? Alguns dizem Vasti, né? Fica aqui bem claro. Eu queria agradecer aqui a presença do evangelista irmão César. Obrigado. Glória a Deus pela sua vida e pela vida de todos os nossos irmãos. Quero agradecer também a presença do evangelista irmão Edenilson. Amém, pastor. Obrigado. E quero já fazer o convite a você, na semana que vem, estar acompanhando a nossa lição 8, né? A resistência de Mardoqueu. Vamos fazer uma breve oração? O evangelista César dirige para nós? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, te louvamos, te agradecemos por esse momento de aprendizado, Senhor. Obrigado, porque à luz da Tua palavra nós temos conhecimento, e esse conhecimento é colocado em prática para nos abençoar, transformando-se em sabedoria. Por isso fica conosco, abençoa os alunos, professores e todos que nos acompanharam. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer o carinho da sua audiência, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o nosso próximo programa, em nome de Jesus.